né? Você já parou para pensar como muitas vezes nós, como pais, sem maldade, né? Sem maldade, sem intenção de prejudicar os filhos, obviamente, porque a gente sempre pensa no melhor, mas às vezes a gente não consegue executar esse melhor. Mas como muitas vezes, você já parou para pensar como que a gente ensina os nossos filhos a atuar como pequenos adultos, com obrigações que nós, pais, impomos para os filhos que ainda não são pertinentes para aquela idade, que não cabem ainda para aquela idade, ou então com alguma exposição, né? E aí a gente está falando, expondo em rede social, na internet, né? E até prêmios financeiros, quando eles deveriam estar apenas sendo crianças. Tem obrigações que não são, né, próprias, sem premiação financeira por alguma situação e sem exposição. Esse processo invisível se chama adultização. A adultização é quando a gente tira o que é próprio da criança e a gente coloca situações, obrigações, cobranças que são dos adultos sobre as crianças. Então, é uma pressão, é uma obrigação, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais minuciosamente sobre isso aqui, tá? Para você entender que às vezes você está fazendo, você nem percebeu que você está fazendo isso com a sua criança. Você está adultizando. Ah, mas eu não estou colocando para dançar no TikTok, eu não estou colocando para fazer videozinho lá no YouTube, mas às vezes não é só isso. Né? E aí eu quero colocar aqui para você parar, pensar o que você tem feito, se você não tá, né? Se você tem esse cuidado e você realmente não está fazendo, ok, parabéns, ótimo, você está conseguindo preservar a infância do seu filho. Mas eu quero que você analise todo o conteúdo que eu vou trazer aqui hoje, todas as informações para você perceber se você está fazendo isso na sua casa com a sua criança ou não. Então vamos lá. Esse processo invisível se chama adultização da criança, é a adultização infantil. E está em toda parte. Está nas redes sociais, está no show, está até no sustento da família. Né? Eu sou psicóloga infantil e hoje a gente vai conversar sobre esse tema, sobre esse esquema de crescimento antecipado que rouba a infância das crianças e traz riscos emocionais profundos. E muitas vezes não vão aparecer agora, né, os riscos, mas que vão aparecer depois na adolescência, na idade adulta, né? E aí, novamente, eu quero parar aqui agora e falar. Se inscreve agora no canal, compartilha com qualquer família, com qualquer escola, profissionais de escola, amigos que precisam enxergar que a infância não é um palco. A infância merece ser vivida, não exposta, não pressionada e não cobrada. Ok? Bora lá. O que a adultização tem a ver com as redes sociais? Com a sexualização e com o dinheiro. Quando eu estava pensando nesse tema, né, e escrevendo ali meu esboço, pensando, lendo, né, pesquisando sobre isso, eu lembrei de algumas situações que talvez vocês vão lembrar aí. Eu estou aqui nos meus 40 anos e eu tenho na minha memória alguns atores, cantores que trabalharam quando eram pequenos e que ganharam muito dinheiro e que ganharam muita fama. E que depois a gente ouviu uma notícia ou outra sobre problemas que tiveram com suas famílias. Quem é aí que não lembra do Esqueceram de Mim? Macaulay Culkin, né? Aquele ator lourinho, branquinho, tinha aquele filme, né? Que ele foi esquecido pela família, enfim, ele era uma criança, e aí teve toda uma problemática depois, né? Que ele virou adulto, da questão do dinheiro, da família, dos pais, enfim. Então tem essa situação. Aqui no Brasil a gente tem algumas situações também. A gente tem novelas infantis, né, que tem ali seus atores e atrizes mirins. A gente tem grupos de música infantis, que também tem seus cantores, dançarinos mirins. Pensa aí, você deve lembrar também da Simone. Vou citar aqui alguns nomes, tá? Novela Chiquitita, novela Carinha de Anjo, novela qual mais? Carrossel, tudo isso crianças trabalhando. Né?
E aí, pensando nisso, eu tô lembrando aqui de uma situação que eu vivi, né, aqui na minha rotina, no meu cotidiano de trabalho, de uma pessoa, uma profissional que trabalha com crianças, atrizes, atores, cantores pequenos, mirins, surdos, mudos e tudo mais, e ela precisou para um trabalho, para uma gravação, um filme, que as crianças passassem todas elas por uma avaliação psicológica, porque o psicólogo precisava ali avaliar a condição dessa criança de participar de gravação, de gravar texto, de estar no horário, de ter aquela obrigação toda, aquela rotina. Né? Então, assim, é um cuidado que precisa ser tomado, sim, com as crianças. Veja bem, crianças que estão trabalhando. Não é todo o trabalho, não tem a questão do trabalho infantil, que é contra a lei brasileira. Pois é uma forma de trabalho. Então, precisa de todo esse cuidado. E aí é disso que a gente está falando, a adultização, crianças trabalhando, ganhando dinheiro, etc e tal. Né? E aí, assim, aqui eu estou trazendo para um outro âmbito, né, que é o da TV, do trabalho, porém, esse assunto veio à tona não foi por conta de TV, foi por conta de internet, de rede social, por conta da denúncia do Felca, ok? Então, assim, a gente precisa entender e reconhecer a exposição precoce. Crianças protagonizando vídeos, recebendo dinheiro, monetizando, né, participando como mini influencers, né, nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no TikTok, etc e tal. É uma forma de viver uma vida adulta fora da hora. Depois, a gente já até colocou aqui na rede social um vídeo do Felca falando sobre isso. Ele era criança e aí ele começou a trabalhar com isso e ele falou: lugar de criança não é na internet, a internet não é lugar de criança, né? Obviamente, a gente sabe que tem alguns conteúdos infantis, alguns canais, alguns perfis que são, né, direcionados, são protagonizados por crianças, tem todo um apoio, todo um suporte, uma administração, né, da família, um cuidado para aquilo ali ser bem poupado, um zelo com aquilo ali. Porém, a gente precisa entender que tem que ter muito cuidado mesmo. É um excesso de zelo que precisa, porque ali não é lugar para eles. Da mesma forma que trabalho infantil não é permitido, mas em algumas situações abre-se exceções, certo? Então, assim, é uma forma de viver a vida adulta antes da hora, sim. E em muitos casos, e é o mais preocupante, deixa de ser uma diversão para a criança. Começa como uma diversão, como uma vontade da fama, de estar ali, aquela coisa toda, mas começa a ser uma pressão econômica. Porque o dinheiro que vem por trás começa a crescer, começa a se tornar muito importante na vida daquela família, e aí como é que pode parar? Não pode parar mais. Entende? Então, assim, aí se torna essa pressão econômica. E aí o exemplo real que que eu já trouxe para vocês e muita gente já acessou de em outras fontes, é o caso viralizado do Felca, o vídeo dele. Né? Ele fez um vídeo, ele fez uma pesquisa toda antes, e aí ele veio com esse vídeo denunciando crianças exploradas digitalmente por visualizações e lucro. Né? Porque a visualização traz o lucro por conta da monetização. E aí, assim, nesse caso, não era fazendo conteúdo infantil, não era falando alguma coisa do meio infantil, desenho, brincadeira, não era. Aí já tinha uma outra situação. E além da exploração, tem a questão da sexualização, né? A gente, se você parar para pensar assim, o que pode, o que não pode para uma criança? Para se tornar assim, bem claro, bem didático, a gente pensa nas classificações etárias. Como será que aquele pessoal lá que trabalha para fazer a divisão da classificação etária dos filmes, o que é livre? A minha filha, ela fala: mãe, o verdinho eu posso, é o L, né? Lá dos filmes, quando tem o Lzinho verde, ela pode, porque ela tem 6 anos, então, né, só o livre mesmo. Depois do L, vem o 10, e aí vem 12, 14, 16, 18. Não é assim? E aí você vê que o 18 é preto, é muito pesado. O conteúdo que está no 18, que é para cima de 18 anos, é muito pesado, então é preto. Os outros, se eu não me engano, acho que é azul,
amarelo, vermelho, o 16 é vermelho, eu sei de cor, e o 18 é preto. Então, assim, por quê? E aí você vai ver que do lado, normalmente tem por que que aquilo ali é 12, por que que aquilo ali é 14, é 16, é 18. E aí vem escrito, quando tem violência, e aí quando é 18 eles botam violência extrema, né? Ou quando tem conteúdo sensível, então são temas, né, sensíveis, depressão, enfim, temas sensíveis em relacionado à família mesmo, emocional, aquela coisa toda, então eles botam lá, temas sensíveis. Eles botam também ali drogas lícitas. Então, assim, 12 anos, 10 anos é drogas lícitas. Às vezes é um cigarro, às vezes é um álcool, né? Uma bebida alcoólica. E aí tá ali, drogas lícitas. E quando é um pouco mais pesado, aí eles vão colocam drogas ilícitas, 16 anos, tal. Aí são drogas, né? Não permitidas pela legislação aqui do nosso país.